hoje eu estou aqui a gravar este vídeo com a minha querida coelha Framboesa. Isto porque eu, quando gravei o vídeo em que ela apareceu um bocadinho no final, muita gente gostou do facto dela ter aparecido no final do vídeo e então pediram-me para eu gravar um vídeo a falar um bocadinho sobre ela. Ou seja, sobre a experiência que é ter um coelho ou não, em termos gerais. Como é que funciona, onde é que se adota, quais são os cuidados a ter, quais são as vantagens e as principais responsabilidades, etc. Então eu decidi gravar este vídeo para esclarecer todas as vossas dúvidas. Então, para começar, eu se calhar vou falar um bocadinho sobre as minhas motivações, o que é que me levou a adotar um coelho ou não. Então, para além do facto daquilo que é óbvio, não é? Que é eles serem super fofinhos e, portanto, eu acho que atraem qualquer coração, acontece que eu, através da minha conta no Facebook, eu tive acesso a uma namorada de um amigo que adotou, que esse meu amigo lhe ofereceu um coelho anão. E então eu vi as fotos dele, ele por acaso é muito parecido com a Framboesa, nas fotografias ele ainda era bebê. Era muito parecido com a Framboesa e então eu fiquei completamente derretida e então eu entrei em conversa com ele e perguntei-lhe onde é que ele tinha adquirido e então fui exatamente ao mesmo sítio porque achei que foi muito bem recomendado, que é os Coelhinhos de Gaia. Os Coelhinhos de Gaia é um casal de criadores de coelhos anões. Eles têm a atividade de criar coelhos anões, para além de outras atividades, e então eles foram super bem referenciados por esse meu amigo. Eu não hesitei em ir lá. E então, eu na altura contactei os senhores via Facebook, e depois vou deixar os contactos dos senhores, indicação por baixo do vídeo para vocês clicarem se quiserem ir ver, e para darem um gosto na página também. Eu entrei em contacto com os senhores e através do Facebook e eles disseram-me, eu não tinha grande preferência por cor nem por raça, eu apenas queria que tivesse o pelinho comprido, acho graça, eles têm vários tipos de raça, mas eu gosto destes coelhos que têm assim o pelinho comprido. Então eu pedi aos senhores um coelho desse género. Na altura, em particular, ainda não tinham nascido ninhadas com este tipo de coelhos, então eu tive que esperar um bocadinho, o que na minha opinião foi muito giro, porque quando a Framboesa nasceu eu tive acesso às fotografias dela, desde que ela nasceu, desde o primeiro dia. Eu tenho fotografias da ninhada da Framboesa desde o primeiro dia. E eu gostei muito dessa atenção, acho que foi muito giro nós termos fotografias do nosso animal de estimação desde o primeiro dia que ele nasceu. Acho muito fofinho. Então, quando a Framboesa atingiu o tempo necessário para vir cá para casa, eu fui aos senhores buscá-la. Um pormenor importante, eu comprei a Framboesa e deixo já aqui esclarecido que eu não sou contra a compra de animais segundo determinados parâmetros, isto é, apesar de eu preferencialmente adotar, aliás, eu também tenho um cão e esse cão é adotado, não me importo de comprar um animal se eu souber qual é a origem desse animal e que ele efetivamente foi bem tratado desde o início, como eu tive a oportunidade de acompanhar sempre nas fotografias. Então, eu trouxe a Framboesa cá para casa. Quais são os objetos necessários a ter para vocês adquirirem um coelho anão? Têm que ter uma gaiola, não muito grande, não muito pequena, aliás, eu acho que tamanho a mais nunca é grande problema, tamanho a menos sim, pode ser. A gaiola da Framboesa ainda é bastante grande, por isso é que eu não a tenho aqui para vos mostrar. E têm que ter um absorvente, que é uma espécie de uma areia, mas que não é areia. Vocês conseguem encontrar nos supermercados, que é uns pacotes que tem na área dos animais, que diz absorvente para roedores. Vocês podem comprar esses que não têm qualquer problema. Areia para gatos
não se deve comprar porque é prejudicial ao sistema respiratório dos coelhos. Foi isso que me explicaram. Aliás, os senhores dos Coelhinhos de Gaia explicam com bastante pormenor todas as vossas dúvidas e sempre que vocês tiverem uma dúvida, por mais pequena que seja, vocês podem entrar em contacto com eles através do Facebook e eles rapidamente vos devolvem a resposta à vossa questão. Portanto, é muito bom, vocês não têm como errar. Então, ela veio cá para casa, como eu estava a dizer, tinha uma gaiola. Tenho uma gaiola que está coberta, o fundo está revestido com absorvente para roedores. Depois, eu tenho aqui a comida da framboesa para vos mostrar. Esta é a comida da framboesa, ela está aqui com uma mola em cima porque é para fechar. Como podem ver, ela é desta marca, da Vercel Laga. E esta é a Kuni Nature, apesar de que eu habitualmente compro uma outra que é a Kuni Complete, que é da mesma marca, mas esta, como vocês podem ver, é assim tipo, tem uma mistura, e a outra não. A outra é tudo uns rolinhos, todos iguais em termos de tamanhos, mas de cores diferentes. E eu considero que ela gosta mais da outra do que desta, e acho que a outra também é mais saudável. Esta aqui, eu até tenho aqui o preço para vos dizer, custou 13,54€ e ela tem, em termos de quantidade, 2,5 kg. Isto para eles dura muito tempo, porquê? Porque eles apenas precisam de comer uma medida de uma chávena de café por dia. Sim. Portanto, isto dura 2,5 kg, para eles dura imenso tempo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, no caso da alimentação dos coelhos, a base fundamental da alimentação dos coelhos não é a ração, mas é sim isto, que é o feno. O feno, digamos, os senhores dos Coelhinhos de Gaia explicaram-me assim. O feno é como se fosse a sopa para uma criança, tem que ser comida sempre. E a ração, digamos que é como se fosse um complemento. Ou seja, o que é super importante, é imperativo vocês darem aos vossos coelhos é feno. Feno é a base da alimentação deles. E então, aquilo que eu faço é, as gaiolas normalmente vêm com um suporte da parte de fora que tem acesso para eles da parte de dentro, que é um porta-fenos. E aquilo que eu faço é, eu encho todos os dias de manhã o porta-fenos com feno, até cima ela come tudo. Ela está habituada desde pequenina a comer um porta-fenos inteiro de feno. Eu nunca tive problemas de ela não comer feno. Eles não comerem feno ou só quererem a ração pode ser um problema. No meu caso eu nunca tive esse tipo de problemas. O feno é uma coisa super barata, só para vocês terem uma ideia. Isto tem 500 gramas e custou tipo 1,5€, portanto é super barato. Em termos de temperamento e personalidade, apesar de cada coelho ter a sua personalidade, digamos que eles todos têm mais ou menos alguns traços em comum, que é, o coelho é um animal que não é um cão nem é um gato. Ok, isto pode parecer um bocado óbvio, mas as pessoas muitas das vezes adotam um coelho e pensam que vão ter a mesma interação que teriam, por exemplo, com um cão. Isso não é verdade, não acontece. O coelho é um animal, no início, até bastante tímido, até se dar a conhecer e até confiar na pessoa que cuida dele. São animais bastante tímidos e até bastante calmos, o que nem sempre pode ser a melhor característica para quem procurar um animal que brinque muito, que tenha muita interação consigo. Pode não ser o animal mais indicado. Eles são animais muito calmos, com os quais nós temos que ter uma interação mais calma também. Não é a mesma coisa de que brincar com um cão, brincar com um coelho. Apesar de que sim, nós também podemos brincar com os coelhos e eles interagem connosco, só que de maneira diferente. Por exemplo, a framboesa tem um brinquedo de roer, que eu por acaso não tenho aqui de momento para vos mostrar. E uma coisa que ela gosta muito é, eu pego no brinquedo de roer e ponho-lhe na boca e ela fica com ele na boca e depois anda a correr com ele na boca e atira-o para o ar. E pronto, esse tipo de brincadeiras que ela gosta de fazer. Também gosta muito de correr, gosta muito de saltar. Eu, como aqui em casa dos meus pais tenho um jardim muito grande, eu costumo deixá-la a correr lá fora muitas vezes e ela adora correr
lá fora, tem muito espaço para o fazer e normalmente é dessa forma que nós vemos que eles realmente estão felizes e satisfeitos. Em termos de cuidados a ter com o coelho anão, para além dos que eu já falei, que é da alimentação, e da ração e do feno, claro que os coelhos também precisam de beber água. Existem normalmente bebedouros para coelhos, que é aquilo que eu recomendo, que são uns que vocês conseguem ver nas lojas de animais, que têm assim uma pontinha, parece um biberão de metal, e vocês podem encher aquilo, depois viram de cabeça para baixo e o coelho, quando quer beber água, com a língua deles, eles acionam o metal e a água sai para eles beberem. O que eu recomendo esses bebedouros porque o facto da água estar numa taça, como nós normalmente colocamos a comida, faz com que ela esteja em contacto com todo o tipo de vírus, bactérias, etc. E muitas vezes lixo. E desta forma, se nós preservarmos a água dentro de um biberão, nem sequer a água chega a ficar tão poluída, tão suja, porque a única água que sai vai diretamente para eles. Mais responsabilidades. Eles são coelhos, portanto, eles podem ser ensinados a fazer as necessidades num WC, como os gatos. No entanto, com a framboesa isso não aconteceu, eu não consegui ensinar. Normalmente a forma como se ensina é nós colocarmos vinagre nos sítios... primeiro nós colocamos o WC, podemos colocar dentro da gaiola, com o absorvente lá dentro. E depois, se eles fizerem xixi fora do WC, nós podemos colocar umas gotinhas de vinagre e eles supostamente não vão a esse sítio. Aquilo que me aconteceu quando eu tentei fazer isso foi que imediatamente a seguir eu ter colocado vinagre, a framboesa foi lá cheirar e foi lá fazer por cima, não é? Então pronto, não adiantou o truque do vinagre. Portanto, aquilo que eu acabei por optar foi por tirar o WC. Uma das formas que ela respeita muito bem o WC, por exemplo, quando ela está aqui solta a brincar enquanto eu gravo os meus vídeos, eu ponho o WC no chão e ela, quando quer fazer xixi, aí sim vai ao WC, porque eu acho que ela identifica o absorvente como o local correto para fazer xixi e então, quando ela quer, ela vai lá, não faz nada espalhado pelo quarto. Outra coisa importante. No caso dos coelhos, aquilo que deita mais cheiro, digamos assim, é a urina, porque as fezes deles têm, como muita gente costuma dizer de uma forma engraçada, parecem Nesquik. Mesmo em termos, são mais pequeninos, claro, mas são umas bolinhas, tal e qual como o Nesquik, e são mesmo secas, portanto vocês pegam nelas e aquilo nem sequer é o tipo de fezes normal dos outros tipos de animais. É uma bolinha mesmo seca. Se vocês carregarem, não acontece nada àquilo. Parece mesmo um cereal. E não deita qualquer tipo de cheiro. Aquilo que deita cheiro nos coelhos é a urina. Portanto, aquilo que eu faço é, uma vez por semana, eu limpo a gaiola dela, troco o absorvente todo, lavo a gaiola, só com água, não coloco qualquer tipo de detergente, porque isso pode ser agressivo também para o sistema respiratório dos coelhos. Limpo a gaiola só com água, reponho absorvente novo e desta forma ela fica limpinha. Eu também tenho um spray que coloco mais ou menos de 15 em 15 dias por todo o pelo da framboesa, pulverizo por todo o pelo, parece um perfume. Mas na verdade é um spray para que ela possa andar lá fora e não apanhe pulgas, nem carraças, nem nada de bicharada que ande lá por fora. Depois também eu costumo escovar a framboesa com uma cardadeira, que é própria para tirar. Ela agora está na muda do pelo, então saem muitos pelinhos. E eu tenho escovado com a cardadeira. E aquilo que eu também faço é, por causa dela ser branca, vocês podem reparar que ela fica assim com as patinhas amarelas por baixo, que é uma pena. Mas isto não há muito que se possa fazer, porque é próprio dela andar em cima da gaiola, não é? E de andar lá fora, e as patas ficam sujas. Aquilo que eu faço é lavar só as patinhas dela de vez em quando com os toalhetes da Dodot, ou qualquer outra marca, toalhetes de bebê, que não tira de todo a mancha, mas
ameniza até certo ponto. Portanto, resumidamente, as responsabilidades a ter para quem quer ter um coelho anão, para além da alimentação e da água, é também a limpeza e higiene da gaiola e do próprio coelho, além de permitir que ele seja solto um bocadinho todos os dias. Para além da alimentação, aquilo que eu faço é, a partir de uma determinada idade que a framboesa atingiu, que eu agora não me consigo recordar qual é, mas os senhores dos coelhinhos de Gaia sabem informar-vos sobre isso, eu a partir de uma certa idade dela comecei-lhe a dar também legumes e fruta. Mas vocês têm que ter muito cuidado com isso, com as quantidades e exatamente com quais as frutas e os legumes que lhes vão dar, porque algumas também são venenosas para os coelhos. Outro pormenor importante é também a questão dos ruídos. Os coelhos não podem ouvir ruídos muito altos, isto a maior parte das pessoas não sabe. Por exemplo, a framboesa quando está lá fora e ouve barulhos de motas a passar na estrada, como é um barulho muito intenso, ela fica muito assustada e às vezes tende a ficar com os olhos muito arregalados e a correr muito e esconder-se debaixo de plantas ou assim, porque se sente assustada. Mas isto é um barulho que até certo ponto eles, entre aspas, conseguem adotar um comportamento de fugirem do perigo. No entanto, por exemplo, coisas que vocês devem prevenir e que não devem fazer. Quando têm obras em casa, que têm que ligar aquelas máquinas que fazem muito barulho, não devem ligá-las na mesma divisão que o coelho está, devem mudar o coelho de divisão de forma a que ele ouça o menos possível. Em festas do género São João, que vocês estejam em casa ou que estejam numa zona onde hajam muitos foguetes, ou que lancem foguetes em casa, devem ter o cuidado de colocar o coelho numa divisão distante do sítio onde vão lançar os foguetes, pelo mesmo motivo do barulho que eles podem se assustar. E também, se tiverem o coelho no quarto, por exemplo, devem evitar ligar o secador de cabelo, porque em alguns casos os coelhos também se assustam bastante. Assim como também alguns pequenos eletrodomésticos do género varinhas mágicas, liquidificadoras, tudo o que faça barulhos demasiado intensos. Os coelhos podem mesmo morrer se assustarem em demasia, portanto vocês devem ter cuidado com isso. E pronto, foram estas as dicas para quem me pediu para dar mais esclarecimentos sobre o que é ter um coelho anão. A framboesa neste momento está-se a dar ao mimo, vocês podem ver que ela já está quase a fechar os olhinhos de mimo. Ela hoje está muito mimalha, que ela passeou muito lá fora, então ficou tão contente, mas tão cansada, que agora está, acho que até está um bocadinho sonolenta e a dar-se ao mimo, que também é uma característica dela. Ela é um bocadinho arisca. É uma coisa que vocês têm que se preocupar. A framboesa tem cerca de, deixem-me ver, ela nasceu, salvo erro, em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem cerca de 7, 8 meses, que eu não tenho certeza se ela nasceu em fevereiro ou março. 7, 8 meses. Ela está na fase da adolescência e às vezes porta-se um bocadinho mal, isto é, tende a ser muito territorial com a gaiola. Às vezes quando eu vou mexer, ela não gosta muito que se mexa na gaiola dela e às vezes quer morder. Sim, os coelhos mordem. E nós temos que ter muitas das vezes o discernimento de não vale a pena gritar, não vale a pena bater, porque aliás não se bate a animal nenhum, nem a ninguém. E depois, a educação dos coelhos não é a mesma que se dá a um cão. Aquilo que eu normalmente faço é, eu pego nela e retiro-a da gaiola e mexo naquilo que eu quero dentro da gaiola com ela na posição de estar a ver que eu estou a mexer. Que é para que ela perceba que eu posso mexer nas coisas dela, que não há problema nenhum nisso. Portanto, eles nesta fase da adolescência tendem a ser um bocadinho territoriais. Nós também temos que ter paciência e, acima de tudo, temos que ver que nós assumimos um compromisso quando adotamos um animal ou compramos e que, portanto, não nos vamos desfazer dele, quer dizer, ao mínimo sinal de que, pronto, ferrou e vai ser agressiva. Não. Nós assumimos um compromisso, eu pelo menos penso assim,
Nós, quando assumimos um compromisso, temos que levar esse compromisso até ao fim. Se fosse de facto o caso de ela se estar a tornar agressiva, que isso pode acontecer a qualquer pessoa e não só com os coelhos, com qualquer animal, aquilo que devem fazer é consultar uma pessoa da especialidade. Por exemplo, aquilo que eu faria nesse caso seria questionar os senhores dos coelhinhos de Gaia, que eles de certeza que me ajudariam a ultrapassar o problema, a arranjar soluções. Porque para mim está fora de questão, a solução não é de todo devolvê-la nem abandoná-la. Também já me perguntaram se o coelho é um animal que mostra afeto para com as pessoas. Não sei, vejam este vídeo e tirem as vossas próprias conclusões. Não sei o que é que vos parece deste momento. Eu acho que sim, que eles demonstram sim afeto. E pronto, termina aqui assim este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido todas as vossas dúvidas. Caso isso não tenha acontecido, por favor deixem ficar as dúvidas que sentem que falta esclarecer nos comentários. Eu, tal como disse, vou deixar os contactos dos criadores dos coelhinhos de Gaia na parte de baixo do vídeo, para que vocês possam conhecer a página e fazer lá um gosto e seguirem também os senhores dos coelhinhos de Gaia para verem outras riquezas para além da framboesa. Vocês vão ficar deliciados com as fotos que eles têm lá, que são de facto de coelhinhos mesmo amorosos. E eles têm outras raças também e outras cores, portanto vocês podem escolher aqueles que sejam mais da vossa preferência. Já agora deem a vossa opinião, se gostaram de ver a framboesa neste vídeo e se gostavam que ela às vezes aparecesse mais vezes nos vídeos, como ela fez no vídeo anterior. Deixem ficar nos comentários a vossa opinião. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!